O dia 11 de setembro de 2001 jamais será esquecido. O ataque às Torres Gêmeas aqui em Nova York marcou o início de uma nova etapa, de uma nova fase na vida do nosso planeta. Justamente aqui onde eu estou, estava a torre número 2 e logo atrás foi construída uma nova torre no lugar da torre 1. O atentado contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro mudou a história da humanidade. De lá para cá, estamos percebendo uma falta de sentido em muitos corações e as pessoas estão se perguntando sobre o real sentido da vida. Seja bem-vindo a essa nova série Esperança para o Mundo em Crise. E com hoje, 11 de setembro, passados mais de 2 décadas, não sai de nossa memória a tragédia que mudou para sempre a história do nosso planeta. As pessoas estão buscando por sentido e muitas perguntam se de fato existe alguém no controle. Há alguém coordenando todas as coisas nesse planeta? O universo está nas mãos de alguém que está cuidando com todos os detalhes de cada um de seus filhos e de suas filhas? O grande desafio para nós, a partir de hoje, e por mais 11 domingos, é olharmos para a Bíblia, o livro sagrado, e aqui no livro de Daniel, entendermos aonde nós estamos e para onde nós vamos. Pelos olhos da profecia, nós podemos antever que o fim da história humana se aproxima. E precisamos conhecer exatamente como será esse fim. Por isso, você é muito bem-vindo à nossa série Esperança para o Mundo em Crise. O participar desses domingos à noite pode determinar uma virada completa na sua história. E eu espero que isso aconteça. Eu espero que nós, ao estudarmos a Bíblia, entendamos o momento em que estamos vivendo, o que nos cerca em nosso mundo e para onde nós caminhamos. Por isso eu vou convidar você que trouxe a sua Bíblia a abri-la comigo no livro do profeta Daniel. Embora escrito há 2.600 anos no passado, ele continua tão atual como o jornal que foi vendido na banca desse domingo. E se você não trouxe sua Bíblia, quero convidar você para trazê-la no próximo domingo, pois vamos juntos estudar esse livro extraordinário. Viajaremos por seus 12 capítulos e entenderemos o propósito de Deus. E entenderemos por que nós hoje temos o mundo em conflito. O livro de Daniel traz para nós uma resposta para a falta de sentido que muitas vezes existe em nosso coração. Vamos perceber que não se trata apenas de um livro de história, mas também de profecia. E ele mescla história e profecia. Para ser exato, são 6 capítulos históricos e 6 capítulos proféticos. Na história, vamos olhar para o passado e aprender com suas lições. Na profecia, vamos olhar para o futuro e nos prepararmos para as coisas que vão acontecer. E você perceberá que nós estamos todos imergidos dentro de um grande conflito. E o resultado desse grande conflito tem a ver com salvação ou perdição. De que lado você está? Então vamos voltar para a Babilônia, 2.600 anos no passado, no período neobabilônico, e compreender como que um rei pagão recebe de Deus uma mensagem, tem sua vida transformada pela influência de um jovem profeta. Mas antes de lermos o primeiro texto no livro sagrado, será nosso hábito aqui sempre orar, pedindo que o Deus Espírito Santo ilumine nossa mente e nos faça compreender os mistérios da profecia de Daniel. Por gentileza, feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Pai Santo, nos reunimos em Tua casa nessa noite como Teus filhos e filhas, para buscarmos mais uma vez a Tua face, para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, e para entendermos os Teus planos, o Teu projeto para a nossa vida. Por isso, Pai, suplicamos que Tu estejas em nosso meio,
que o Deus Espírito Santo, o mesmo que esteve com Daniel há 2.600 anos no passado, esteja com todos nós nessa noite e que nós compreendamos a tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o primeiro verso do livro de Daniel. Daniel 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós temos aqui, nesse primeiro verso, a data dos eventos iniciais do livro. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Estamos falando do ano 605 a.C. Foi nesse ano que Nabucodonosor começa a sua grande investida contra as nações. Aqui nós temos duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Nós temos dois reis, Jeoaquim reinando sobre o povo de Deus e Nabucodonosor reinando sobre uma ímpia cidade, uma cidade politeísta, uma cidade pagã. Na realidade, Jerusalém e Babilônia são duas cidades que vão percorrer toda a Bíblia. Elas aparecem do Gênesis ao Apocalipse. Se você for para o Gênesis, você vai encontrar as raízes de Jerusalém. Quando Gênesis fala de um homem chamado rei e sacerdote de Salém. Como era seu nome? Melquisedeque. Rei e sacerdote de Salém. E é dessa palavra hebraica Salém que virá Jerusalém, Jerusalém. Mas aí também no Gênesis você já tem uma rebeldia, quando se constrói uma grande torre, a torre de Babel. E da palavra Babel virá a palavra Babilônia, que significa nesse contexto, confusão. Se vamos para o Apocalipse, capítulo 18, você estuda a respeito da queda de Babilônia. E no capítulo 21, o estabelecimento da Nova Jerusalém. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, essas duas cidades são antagônicas. Elas representam o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Elas representam aqueles que buscam conhecer a vontade do Senhor e praticar, e aqueles que se rebelam contra Deus. E no clímax desse grande conflito entre o Gênesis e o Apocalipse, você tem o livro de Daniel. E lições preciosas poderão ser tiradas. Mas é infantilidade achar que o conflito entre o bem e o mal tenha começado no 6º século antes de Cristo. A Bíblia nos revela que este conflito tem uma origem muito tempo atrás dos dias de Daniel. Estamos falando de um conflito que teve origem lá no céu. E o livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 7, declara que houve no céu uma peleja. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E o versículo 9 diz que esse dragão, ao pelejar, ele foi expulso do céu. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O capítulo 12 vai revelar que uma terça parte dos anjos de Deus foram expulsos com Satanás do céu. Então o grande conflito não se origina nos dias de Daniel. Ele começou lá no céu. Para ser mais exato geograficamente, ele começou no santuário celestial. Para ser mais exato, ele começou dentro do Santíssimo, com um anjo que é chamado em Ezequiel e Isaías de um querubim cobridor. Este é Lúcifer. O anjo de mais exaltada posição no céu, rebelou-se contra o Criador. Por isso ele foi expulso de lá. Os profetas Isaías e Ezequiel falam dessa expulsão. E diz lá o profeta Isaías, passa para mim, Alex. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe quantas vezes o pronome eu aparece nessa profecia, ou nesse relato? Eu subirei, eu me assentarei, eu serei. O orgulho é o primeiro pecado que surge de forma inexplicável e ilógica no coração de um ser criado perfeito. O profeta Ezequiel declara: tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. E no Antigo Testamento, a expressão monte santo de Deus é uma expressão alusiva ao santuário celestial. Tu eras querubim cobridor no santuário celestial. Você se lembra que quando Moisés constrói um santuário nessa terra, de acordo com o Êxodo 25, 8 e 40, era uma cópia do santuário celestial, e lá haviam 2 anjos cobridores que estavam acima da arca da aliança. Lúcifer era um desses anjos. Ele estava na presença do próprio Deus, mas ele se rebelou contra Deus. Do céu foi expulso. Como vimos no capítulo 12 de Apocalipse, ele foi atirado para a terra, por causa do pecado do orgulho. E veja como está em contraste Satanás com o Filho de Deus. Se de um lado Lúcifer quer subir aos céus, o Filho do Homem desce à terra. Se de um lado Lúcifer quer ser igual a Deus, ou maior do que Ele, Deus se faz homem e vem habitar entre nós. Se por um lado Lúcifer se envolve em rebelião, causa confusão, discórdia, morte, o Filho de Deus vem para trazer paz, vida e salvação. Você percebe o contraste entre os caracteres? É assim que Deus mostra na sua palavra. Esta rebelião que teve origem no céu por causa do pecado do orgulho, é o que trouxe todo o sofrimento para o nosso planeta. E esse sofrimento alcançou o nosso planeta, que foi criado perfeito. Havia harmonia na criação. Quando Deus colocou Adão e Eva aqui, tudo era belo. Deus disse que tudo era bom. Quando criou o primeiro casal, tudo era muito bom. Mas para que o homem pudesse ser integrado à família celestial, um teste deveria ser feito. E então Deus deu o teste. Vocês poderão comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, dela vocês não poderão comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eva se afastou de Adão em determinado momento. Paulo diz que a serpente, com a sua astúcia, se aproximou de Eva e tentou convencê-la de que Deus estava errado. O pecado tem a sua origem quando nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir o diabo. Quando a gente deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar em vozes dissonantes. E ao longo desse estudo, dessas 12 noites, você vai conhecer muitas vozes dissonantes. Pessoas que estão ensinando aí fora coisas que não estão na Bíblia e até dentro de igrejas. E eu vou adiantar para você que nós não queremos ser politicamente corretos aqui. Nós queremos ser biblicamente corretos. Nós queremos chamar a verdade de verdade e o erro de mentira. Porque a verdade, ainda que contestada, ela sempre será verdade. O erro, ainda que defendido, ele sempre será erro. E nós queremos ajudar você na sua experiência espiritual, na sua caminhada para o céu.
Mas nós não podemos fazer mais nada, a não ser abrir as portas dessa igreja e esperar você com todo carinho. Agora é você que tem que escolher, se você quer aprender as verdades que esse livro ensina, se você quer entender o plano que Deus tem para você. Se você quer, você está no lugar certo. Infelizmente, o mal se transladou para o nosso planeta. E o pecado foi passado de geração em geração. De Caim tivemos as filhas dos homens. De Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, passaram a ser chamados agora os filhos de Deus. Você tem a Torre de Babel e você tem o sumo sacerdote Melquisedeque lá em Salém. Você tem a cidade de Babilônia e você tem Jerusalém. E agora essas duas cidades, elas aparecem em conflito. Por quê? Porque Babilônia vence a cidade de Deus. Mas por que, pastor, que o povo de Deus está sendo vencido? Por quê? O verso 2 diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Não foi a sabedoria, não foi o poder bélico, não foi estratégias militares que levaram Nabucodonosor a sitiar e vencer Jerusalém. Não. O texto sagrado diz que foi Deus quem entregou nas mãos de Nabucodonosor ao rei de Jerusalém. Por quê? Porque Deus havia antevisto esse cativeiro. Deus havia alertado o seu povo de que esse cativeiro viria. Não está passando aqui, Alex. Deus havia antevido de que o cativeiro viria. E então a cidade é escravizada. E lá foram os príncipes de Judá, levados cativos, cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém até a cidade de Babilônia. E entre esses príncipes havia um grupo muito especial. Certamente você já ouviu falar sobre o Quarteto Fantástico. Certamente você já viu propagandas do mundo Marvel. Certamente você já viu falar dos superpoderes desse quarteto. Mas tudo isso não passa de mera ficção. Eu quero apresentar para você os verdadeiros heróis da história. O verdadeiro Quarteto Fantástico. Os nomes deles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Destes você não verá muitos filmes. Destes você não conhecerá muito, porque é uma estratégia do diabo velar as coisas que estão reveladas nesse livro e revelar as criações do mundo imaginário de Marvel, de Hollywood, de Disney e de quem quer que seja. O nosso mundo está alimentado hoje por uma cultura inútil. E enquanto sabemos mais e mais daquilo que nada significa, pouco sabemos da palavra de Deus. E é por isso que o convite é que você se una a nós, para que a partir de agora nós conheçamos o Quarteto Fantástico. E quando esse Quarteto Fantástico chega em Babilônia, uma cidade que possuía 753 santuários, templos politeístas, Daniel não vê Deus em Babilônia, mas Deus vê Daniel. Daniel achava que ele estava cativo, sozinho, mas Deus estava com Daniel. E a despeito das dificuldades que esse jovem, Daniel e seus amigos começaram a enfrentar, Deus tinha um plano para cada um deles. E ali eles começaram a conhecer a história de Nabucodonosor. Este rei reinou 42 anos em Babilônia. O seu nome pode ser traduzido como Nabu, proteja meu filho. Nabu era um dos deuses da Babilônia. E ali em Babilônia, esses jovens de Deus vão enfrentar, no primeiro capítulo, que é o objeto hoje do nosso estudo, 3 testes. E esses testes são importantes porque eles não falam apenas daquela época de Babilônia. Eles estão presentes hoje na sociedade moderna. E os jovens babilônicos tentaram pressionar a esses jovens hebreus, primeiro com a sua cultura. Houve uma pressão cultural. Olha o que diz a Bíblia aqui no primeiro capítulo, nos versos 3 e 4.
Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aprender uma nova língua não tinha tantos problemas, porque era um conhecimento a ser adquirido. Não havia problema em você aprender uma nova língua, mas aprender a cultura, aí estava o problema. A cultura é que era o problema. A cultura de Babilônia era uma cultura totalmente politeísta, voltada para os prazeres da sensualidade. Nesses templos, nesses centenas de templos que existiam em Babilônia, haviam ali prostitutas culticas. E os babilônicos eram convidados a irem até esses templos para que através de relações sexuais seus deuses fossem adorados. Havia uma coisa curiosa na cultura de Babilônia. As jovens babilônicas deveriam perder sua virgindade nesses templos pagãos. Para lá elas deveriam ir quando atingissem certa idade e com um desconhecido perder sua virgindade. Se isso não fosse motivo suficiente para acabar com a autoestima de qualquer garota em Babilônia, imagine você aquelas que não eram tão afeiçoadas e que ao irem para o templo se oferecerem, não eram as escolhidas. E dia após dia, elas teriam que voltar até que elas fossem escolhidas, perdessem sua virgindade com um desconhecido, para que algum deus de Babilônia pudesse ser adorado. É esse tipo de cultura que Babilônia impunha. E esse foi o primeiro teste desses jovens. Eu pergunto, em nossos dias é diferente? Vivemos uma cultura hoje que prega a promiscuidade. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, uma mãe dizia com o peito aberto: eu prefiro que o namorado da minha filha venha aqui em casa e durma no mesmo quarto que ela e tenha relações sexuais com ela, do que ela esteja por aí fora de casa. Cultura da permissividade, onde não existem mais valores morais. É contra isso que esses jovens tinham que viver, é contra isso que nós temos que viver. E deixa eu falar para os jovens que estão conosco nessa noite. Existe um presente que Deus deu para você, e você tem que guardar esse presente até o dia que você for para o casamento e vir no altar buscar a bênção do Senhor. Essa é a virgindade. Você, rapaz, guarde a sua virgindade para a mulher que você vai viver o resto da sua vida. Você, moça, guarde a sua virgindade para o homem que você vai escolher para o resto da sua vida. E se você, moça, for tentada em algum momento, se alguma voz bonita quiser te seduzir e te levar para a cama antes da hora, saiba que ele não vai se casar com as que ele pega. Ele vai querer se casar com uma virgem, não com você. Não ceda. E se eu estou falando para alguém que está namorando, e nesse exato momento está enfrentando uma pressão dentro do namoro, para ir para um motel, para perder sua virgindade, acaba nessa noite esse namoro, enquanto há tempo. Acaba esse namoro. Outro dia eu falei isso para uma jovem, ela me contou que vivia situação parecida, e eu disse: o que você vai fazer? Ah, pastor, eu estou orando para que Deus me revele. Revelar o quê, minha filha? Revelar o quê? Está mais que revelado. Sai disso. Sai dessa situação. Está esperando um anjo descer do céu e dizer o que para você? O que já está dito na palavra? Não negocie os princípios. Hoje somos tentados pelas drogas. Cadê o papelzinho das drogas aqui? Hoje somos tentados pelas drogas.
constantemente chega para você as opções. E eu vou anexar aqui as drogas ao vício da bebida, do fumo. É tão comum hoje ter uma latinha de cerveja. Outro dia um pastor aqui me contava que seu filho estava andando aí, em Santa Catarina, para um carrão e já oferece ali uma cerveja. Toma aí, um amigo, toma aí, amigo. Que amigo? Oferecendo bebida alcoólica para você. Não se corrompa. Não, pastor, tem gente por aí ensinando que até faz bem à saúde. Bem à saúde de quem? Bem aos donos. Quem lucra com isso? Não, pastor, mas se eu tomar só um pouquinho não vai fazer mal. Que história é essa? Quem disse para você que a Bíblia autoriza alguns goles de cerveja, de cachaça, de uísque, de suco, cheio de álcool? É o vinho, né? A gente não usa essas coisas. A Bíblia não autoriza isso. Mas por que religiosos defendem? Porque não lê Bíblia. É por isso que defendem. Nenhum estudo sério da Bíblia aprova uma coisa dessas. Esses jovens foram tentados em Babilônia, a promiscuidade. Havia um segundo teste, que tinha a ver com o estilo de vida. Olha o que diz o texto sagrado, 1 verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias poderiam ter dito: não, a gente está aqui escravo em Babilônia, nós estamos sob o poder babilônico, eles nos estão obrigando a comer essas coisas, a beber essas coisas, então nós temos que beber. Não, não disseram nada disso. Eles haviam aprendido na infância serem leais aos princípios da palavra de Deus. Daniel e seus amigos tinham os livros dos profetas, tinham o Pentateuco, eles estudavam, aprenderam com seus pais, desde a infância, as verdades a respeito da saúde. Eles conheciam Levítico capítulo 11, que faz uma distinção entre carnes imundas e carnes limpas. Eles sabiam da história de Noé, que por causa da bebedeira acabou cometendo incesto. Eles tinham exemplos claros de como deveriam proceder, e eles não cederam a esta pressão. E hoje nós temos essa mesma tentação quando vamos a um supermercado. E eu arrisco dizer que quando nós entramos hoje num supermercado daí de Florianópolis para fazer uma compra, quem sabe 90% do que está aí não serve para você. Não serve para a tua saúde. Eu arrisco dizer que 90%. E talvez até mais. Está lá sendo vendido, mas não presta para você. Não vai fazer bem à tua saúde. E nós estamos expostos a essas tentações. E às vezes não só usamos, como colocamos para nossos filhos. E os nossos filhos desde cedo são educados ou mal educados no regime alimentar. E até a gente como pai que quer ser cuidadoso, ouve de vez em quando: tadinho, pastor, coitadinho. Deixa ele comer isso, deixa ele comer aquilo. Coitadinho da gente que não teve a chance de ter um pai, uma mãe, que desde o berço colocou o que deve ser comido e tirou o que não deve ser comido. Eu cresci numa família que, ainda que religiosa, não tinha muito conhecimento da palavra. E usávamos indiscriminadamente essas coisas que as pessoas usam aí fora. Eu, graças a Deus, estou com 51 anos, não tenho problema sério de saúde, não tenho nenhum problema de saúde, mas como que eu seria se a minha dieta fosse como a Bíblia orienta desde o berço? Eu acho que eu teria uma saúde melhor, com toda certeza eu teria. E nós empurramos às vezes para os filhos aquilo que nós sabemos que não faz bem, ou se não sabemos, temos que estudar para ver o que colocamos na mesa deles. Olha o que diz Daniel 1:8.
resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele resolveu firmemente no coração: caiam os céus, eu serei fiel. Eu não vou me contaminar com essas iguarias que estão oferecendo. O chefe dos eunucos aceitou o pedido de Daniel. Ficou receoso. Então Daniel disse: me testa por 10 dias. Eles foram testados por 10 dias. E no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Alex, aqui não tinha uma foto minha, todo bonitão assim? Botou esse cara por quê? Tá bom, corrija isso. A aparência deles era muito melhor, eles estavam mais robustos que os outros. Por quê? Porque haviam se alimentado daquilo que o Deus recomenda, e não daquilo que havia na mesa do rei. A sua aparência era melhor do que todos. Terceiro teste: perda da identidade religiosa. Como aconteceu essa tentativa de tirar a identidade desses jovens? O texto diz assim: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. O que significam esses nomes? Os nomes hebreus estavam relacionados com o Deus que eles serviam. Já os nomes babilônicos relacionados com os deuses da Babilônia. Daniel: Deus é meu juiz. O nome babilônico: Beltesazar. Bel proteja a sua vida, a vida do rei. Ananias: quando alguém chamava Ananias, vem cá, e ele ouvia seu nome, significava: o Senhor é bondoso comigo. Quando Ananias passava por uma dificuldade, ele sempre se lembrava: o meu nome é Ananias, porque o Senhor é bondoso comigo. Havia uma identidade religiosa nesses jovens. Eles tentaram arrancar essa identidade, tentaram mudá-la, e os nomes babilônicos, por exemplo, de Ananias, agora era Sadraque, inspiração ao Deus Sol. E eles esperavam que os jovens agora se dobrassem diante dos deuses da Babilônia e esquecessem o Deus de Israel. Mas isso não aconteceu, porque esses jovens haviam sido fundamentados na palavra. Desde cedo aprenderam da palavra, eles conheciam quem eles eram e qual era o Deus que eles serviam. Eles sabiam que mesmo em situações adversas, Deus estaria com eles. E esses jovens foram preservados em Babilônia. 3 anos assediados por esses testes. E o que aconteceu no final dos 3 anos? Veio o resultado final. E depois desse primeiro período de prova, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. 10 vezes. Quando olhamos para a história, e nós pensamos em grandes personagens, homens que marcaram a história por sua capacidade de raciocínio, de lógica, esses jovens foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os sábios do seu tempo. Ou seja, o contato com Deus e com sua palavra fez toda a diferença. E quando chegamos ao último verso do primeiro capítulo, o verso 21 termina dizendo que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, saiu Babilônia, veio a Medopérsia, um novo monarca, mudança política, mas Daniel continuou. Porque ele continuou? Porque ele era fiel a Deus, porque o Senhor era com ele. Daniel venceu as incertezas da vida, porque ele foi submisso a tudo que Deus orientava em sua palavra. E conhecer a palavra fez o diferencial
ao enfrentar as provas em Babilônia. E fará também a diferença hoje, quando sairmos de dentro da igreja, para enfrentarmos a vida aí fora. Fará a diferença. Eu faço parte de uma família que nasceu toda lá em Aimorés, Minas Gerais. E talvez tenhamos mais mineiros nessa noite aqui. Talvez você que nos assiste pela internet também seja desse maravilhoso estado de Minas Gerais. Ali nascemos, 9 filhos. Pai e mãe, e aí estão os 9 filhos. O telão não coube todos, né? Coube. José e Adelaide, meus pais, e ali estão os meus irmãos. Eu sou o penúltimo lá de casa, depois de mim tem só o caçula. Minha família se dizia cristã, meus pais se diziam cristãos, mas raramente os vi na igreja, em alguma igreja. Mas com 13 anos, eu tive a chance de ter um evento no bairro onde eu morava, como o que nós estamos fazendo aqui. Uma série de encontros onde a Bíblia foi estudada. E com 13 anos, eu fui para esse local, aprender da Bíblia. Aqueles dias, estudando a Bíblia com um homem, um médico chamado Emanuel Ruela, mudaram para sempre a minha vida, ou mudou para sempre a minha vida. Ali eu descobri que havia um Deus que me amava, que tinha um projeto para a minha vida. E o conhecimento da palavra me fez seguir um novo caminho. Os meus colegas de infância, os amigos com quem eu andava, com quem eu convivia, todos eles morreram. Morreram jovens, todos no mundo das drogas. Eu teria sido mais um, se esse livro não tivesse chegado e entrado na minha vida. Mas eu queria que esse livro fizesse a diferença também na vida da minha família. E quando eu fiz 17 anos, 4 anos depois, eu mesmo quis dirigir uma série de estudos da Bíblia. Eu pedi à igreja que alugasse um salão, e para lá eu ia todas as noites pregar. E convidei minha família para assistir. Alguns vieram. 3 deles também tomaram sua decisão. Mas eu tinha um sonho, que meu pai também tomasse a sua decisão. E depois de estudar a Bíblia, meu pai teve sua vida também transformada. Mas logo ele foi atingido por um câncer. O médico falou comigo dentro de um consultório e deu para meu pai 2 meses de vida. Eu morava em São Paulo, na época eu trouxe meu pai para São Paulo. Eu levei meu pai para uma clínica. Eu coloquei meu pai dentro de uma clínica por quase 1 mês, para que ele tivesse uma reeducação alimentar, para que ele fosse cuidado. E essa mudança de vida, já num câncer bem avançado, deu a ele ainda uma sobrevida de mais de 2 anos. Nesse período, minha esposa engravidou e estava para nascer meu primeiro filho, Rafael, que está aqui sentado. Rafael chegaria em abril. E quando foi no mês de fevereiro, eu perdi meu pai. Eu me tornei o único dos 9 filhos que não apresentou um neto para meu pai. Não deu tempo. Eu queria ver meu pai segurando meus filhos. 60 dias separaram esse momento. Meus filhos não conheceram o meu pai. Mas todas as vezes que eu ia em casa, eu tinha esse desejo. E em alguns momentos eu gravei meu pai, para que meus filhos um dia conhecessem o meu pai. E sobretudo quem ele se tornou depois que ele teve contato com a palavra.
e buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos esquieteis como o dia de amanhã, pois amanhã estará os teus cuidados. Basta ao dia do seu próprio mal. Ele já estava quase sem voz pelo câncer que também atingiu a garganta. Não viveu muitos dias. Mas meus filhos conheceram um pouco da história dele pelos vídeos que eu mostro. E eu conto essa história para dizer para você que esse livro fez toda a diferença na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Fez na minha, na de meu pai, e fará na sua, se você conhecê-lo. Se você aceitar o desafio de ficar aqui comigo 12 domingos. E como você já aprendeu sobre um grande conflito que existe, e que aí fora existe um inimigo, eu digo aí fora porque aqui dentro ele não entra. Aqui não é o lugar dele. Aí fora existe um inimigo, e ele vai tentar de tudo para atrapalhar você. Ele vai colocar um bom jogo de futebol para tirar você desse momento. Ele vai colocar amigos te convidando para festas. Ele vai colocar um monte de compromissos. Não tenha dúvidas de que daqui para frente, nos próximos 11 domingos, você vai ser muito tentado a não vir à igreja. Mas quando chegar a tentação, lembre-se que você, querendo ou não, está dentro desse conflito. E que eu e você só temos dois destinos: salvação ou perdição. E isso vai ser determinado diretamente pelo que você sabe desse livro. Nós vamos ter uma música agora que vai falar justamente a respeito desse tesouro maravilhoso que nós temos em mãos, e de um tesouro que nos aguarda quando todas as profecias de Daniel se concretizarem. Eu queria que você, enquanto ouvisse essa música, você fizesse com Deus um compromisso, você pedisse a Ele forças para estar aqui todos os domingos, para juntos viajarmos na história e na profecia e entendermos o plano de Deus para a nossa vida. E se você quer isso nessa noite, enquanto você ouvir essa música, eu quero convidar você a ficar de pé. Enquanto você ouvir a música, se você quiser fazer com Deus esse propósito de não perder nenhum domingo, mas deixar que Deus fale a você, você fique de pé, faça.